hora de pensarmos o que realmente queremos para a nossa cidade. É hora de pensarmos juntos o nosso futuro. Com o projeto estratégico Farroupilha 2020-2040, a Prefeitura Municipal quer fazer da cidade o principal polo econômico, educacional e cultural do sul do país. E não se trata só de sonho, é meta. Sabe exatamente como percorrer esse caminho. O 2040 tem 6 grandes eixos: gestão pública, desenvolvimento social, qualidade de vida, infraestrutura, economia e inovação. Cada um deles tem sub-eixos específicos que contribuem para definir as metas a serem alcançadas, como criar uma cidade sustentável, um centro tecnológico para desenvolvimento de startups, uma cidade mais segura que trata os resíduos sólidos de forma eficaz e protege o meio ambiente. Para elaborar minuciosamente o plano, a gestão do Poder Executivo Municipal pretende contar com a ajuda de todos os farroupilhenses que queiram se juntar a esse sonho de construir uma Farroupilha ainda melhor. Empresários, engenheiros, médicos, advogados, professores, jornalistas, intelectuais, trabalhadores do campo, da indústria e do comércio. Todos serão bem-vindos e terão suas contribuições devidamente acolhidas. Será assim que caminharemos juntos rumo ao futuro. Afinal, foi assim também que chegamos até aqui, sendo essa cidade maravilhosa para viver e trabalhar. Farroupilha 2040. O futuro começa aqui. Muito obrigado, então, por fazer parte hoje aqui de um projeto que almeja o crescimento da nossa cidade. 25 anos faz que eu moro em Farroupilha e ser convidado para estar aqui hoje é uma enorme satisfação e, principalmente, ver o crescimento e ver essas pessoas que estão em busca do crescimento da nossa cidade. Tendo em vista isso, gostaria de começar aqui os nossos debates, passando a palavra para o professor e doutor Marcelo Soares. É um prazer estar aqui para compartilhar experiências com todos vocês e compor essa mesa de empresários, técnicos e, enfim, empreendedores da vida privada, pública, acadêmica ou não, né? É bacana isso. Vocês devem ter observado a diferença, né, de como a gente, no mundo acadêmico, descreve um currículo vitae, né, e o empreendedor empresário, vai direto ao assunto. Bacana, essa diversidade ela é importante, né? Aprendi uma coisa hoje, da próxima vez eu vou diminuir o meu. Bom, pessoal, vamos a início aqui. O tempo não é muito longo, né, para cada um de nós, de forma que todos possam, de fato, compartilhar suas experiências e seu conhecimento com vocês e possa depois investir mais tempo no debate, né, satisfazendo as curiosidades de vocês, enfim, tentando trazer elementos para a construção desse programa Farroupilha 2020-2040. Eu queria começar dando uma pequena explicação. Eu fiz uma apresentação mais genérica que fala, na realidade, de cidades inteligentes e sustentáveis. E a minha premissa foi que eu deveria gerar aqui algum material que vocês pudessem, de alguma forma, usar no documento. Da leitura, reproduzir, colocar para dentro do documento. Então, vocês vão ver que já tem uma cara de planejamento estratégico, com a parte motivacional, evidentemente, e depois as ações ficam por conta da própria comunidade, que vai determinar onde vai se colocar, onde vai botar mais energia, onde vai botar menos energia, assim por diante. Respeitando vocações regionais, respeitando a visão de futuro da comunidade, da sociedade local e assim por diante. Então, por que cidades inteligentes e sustentáveis? Vocês devem ver por aí, normalmente, cidades inteligentes ou cidades sustentáveis. Na verdade, se a gente não quantificar as dimensões ou não dar preponderância a nenhuma das dimensões socioeconômica e ambiental, o conceito é o mesmo de cidade inteligente e de cidade sustentável. Normalmente, a gente utiliza cidade inteligente quando existe uma preponderância da dimensão econômica, mas as outras dimensões estão sempre presentes. E quando se utiliza o termo de cidade sustentável, a preponderância é na dimensão do ambiente. Mas todas as outras dimensões estão presentes, numa proporção um pouquinho menor. Eu entendo que hoje em dia a gente tem que falar de duas coisas. Primeiro, porque uma cidade inteligente, ela só será útil às pessoas que nela habitam se ela for sustentável. E uma cidade sustentável, para ser sustentável, ela precisa ser inteligente. Nós já veremos por quê.
Bom, esse slide eu coloquei aqui, vocês não precisam ler, muito mais para mostrar que aqui tem o Smart City, tá? Escrito cidade inteligente. Se a gente olhar os tópicos que estão ali inseridos, vocês verão muita coisa de pessoas, gestão, governança, um pouquinho de ambiente, nada de tecnologia. Esse tema é extremamente vasto, nada de tecnologia diretamente mencionado no slide, tá? Mas simplesmente aí é uma visão da cidade inteligente do ponto de vista de quem usufrui dos serviços que ela presta a quem nela mora. Tá? Mas mais importante do que isso na realidade justifica um pouco o porquê do meu título tão longo, né? De cidades inteligentes e sustentáveis. E o que nos interessa, de fato, é dar uma olhadinha para início de conversa nessas dimensões. Né? O prefeito Clayton já mencionou na fala dele, já percorreu muitos dos tópicos que, de fato, eu vou endereçar ao longo da minha intervenção, e algumas delas vocês devem identificar nesse slide, que é um slide que não fui eu que produzi, a fonte é um dos cadernos da FGV, que gera aí, procura, sob a forma de um diagrama, mostrar as dimensões das quais eu mencionei recentemente. Né? Então, o ambiente está lá presente, vocês veem a parte de mobilidade, a parte de economia, a parte econômica, governança, evidentemente, gestão, as pessoas e o modo de vida. Bom, para eu preparar esse material que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu tive uma inspiração em um processo no qual eu estou envolvido. Né? Eu, como uma das lideranças da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, faço parte, evidentemente, do grupo de trabalho que implementou a Aliança para a Inovação, que une as 3 maiores universidades de Porto Alegre, no sentido de promover ações e estruturar projetos que alavanquem a inovação dentro da cidade, e também no Pacto Alegre, que é uma espécie de spin-off, né? Quer dizer, algo que resultou dessa aliança, que é um projeto estruturante que procura acordar o bom monstro que está adormecido em Porto Alegre. Né? Porto Alegre já foi vibrante, a melhor em tantas coisas, e se vê atualmente numa situação que eu costumo dizer que é de certa depressão, né? Uma cidade deprimida. E já vem mudando nos últimos anos, desde que esses movimentos começaram a ocorrer. Tá? Esses movimentos eles têm que ser coletivos, têm que envolver todo mundo, senão, de fato, não impacta a vida de todos. E uma cidade, antes de mais nada, para ser inteligente e sustentável, ela precisa impactar a vida dos cidadãos, todos, não de algumas lideranças ou de algumas corporações, organizações, empresas ou de pequenos grupos. Tá? Então, esse movimento que a gente vem promovendo em Porto Alegre, através do Pacto, é um movimento muito importante. E vocês vejam bem, aí estão identificados alguns daqueles eixos que apareceram, né? Porque essa é a parte de estruturação, o Pacto assim se apresenta. A gente vai ter ações na área social, na área urbana, na área de economia, e o próprio Pacto tem que ter uma governança, né? E que seja compatível com a governança da própria cidade. Tá? Mas a maior inspiração não vem, de fato, do que vocês veem aqui. A maior inspiração para a criação da aliança e para o surgimento do Pacto foi que nós concluímos que as pessoas que são o centro de tudo, que nós tínhamos esses ativos em Porto Alegre, mas que eles não permaneciam em Porto Alegre. Então, Porto Alegre, com excelentes universidades, boas empresas, vocação para um monte de coisa boa, não estava conseguindo reter os talentos que ela mesma ajudava a se desenvolver na cidade. Eu dou um exemplo pessoal. A minha filha mais velha optou por ir embora do país, está em outro lugar, foi buscar coisas que ela não encontrou em Porto Alegre. Eu acho que esse cuidado Farroupilha tem que ter, porque sem as pessoas nada acontece e tecnologia não serve para absolutamente nada. É por isso que eu acho que essa reflexão deve aparecer em algum momento na construção desse programa de Farroupilha 2020-2040. E aqui eu trago assim, uma forma de representar através de um conceito muito conhecido, que é o Golden Circle, né, que bem no centro tem o porquê, porque estou fazendo o que estou fazendo, depois um círculo mais externo, como eu quero fazer, e depois, na realidade, o que eu quero obter a partir dessas ações. Tá? Então, vocês vejam bem, para mim, isso aqui está completamente relacionado ao tema de hoje, as pessoas estão no centro, elas em coletivo se agrupam nas cidades, tá? E, de fato, o que a gente quer oferecer como produto e serviço é a sustentabilidade, considerando aqueles eixos que já foram mencionados, social, econômico, ambiental. Certo? A partir daí, vamos pensar um pouquinho nas pessoas. As pessoas que são o porquê da gente estar aqui reunido discutindo essa temática e a relação com tecnologia, portanto, o porquê da gente traz a noção de propósito, de legado.
Rapidamente o histórico, se a gente for pensar na caminhada das pessoas, de um indivíduo, né, logo que se nasce a gente já vem ou cria rapidamente vínculos de caráter afetivo, vínculos culturais, tá? E eventualmente algum vínculo socioeconômico, né? Porque eu nasci numa família de agricultores de uma região que fazem esse negócio há muito tempo, ou, por exemplo, a família Tramontina, que vocês conhecem, vizinhos e assim por diante. A gente pode nascer ou criar rapidamente esses vínculos. Esses vínculos são vínculos importantes porque eles tendem a atrair a gente de volta às nossas idades mais precoces, certo? Mas, bom, o indivíduo, a partir desses vínculos, ele cresce e se desenvolve, que é o que mostra o diagrama, né? E para ele crescer bem e querer permanecer onde ele se encontra, ele tem que dispor de saúde, educação, segurança e tem que se socializar. Porque alguém que dispõe dos 3 anteriores e não se socializa, ele não faz parte, não tem aquele sentido de pertencimento daquele coletivo, tá? E o que eu chamei de desenvolvimento é, uma vez a gente tenha crescido, né, tenha obtido educação, da saúde, enfim, tem saúde, se sente seguro, está socializado, a gente quer se sentir incluído no ambiente o qual a gente escolheu para viver, quer exercitar a cidadania, quer ter oportunidades e quer ter uma visão de futuro. Tá? Acho que a partir daí a gente constrói todo o resto. Se a gente tem essa noção muito clara, que as pessoas é que interessam, o restante todo vem a serviço delas. Bom, a partir daí, imaginando que a gente consiga percorrer essas 3 etapas e chegar ao desenvolvimento e reter os nossos talentos, tendo talentos de pessoas, francamente, qualquer coisa se constrói. A humanidade está aí para demonstrar, e a gente tem vários coletivos em várias partes do mundo, e mesmo no Brasil, que conseguiram chegar e realizar os seus sonhos. A gente está aqui para isso. Quando a gente olha o como, né, nas cidades, bom, que método, que processo eu vou utilizar, onde eu vou aplicar, e aí eu entendo que a cidade se encaixa. É onde se encontram os coletivos, não só de pessoas, mas de organizações. Tá? E esse meio, né, ele tem que proporcionar infraestrutura, tá, instalações e serviços, né, de forma a possibilitar que os seus cidadãos cresçam e se desenvolvam. Tá? E, evidentemente, tem que existir uma organização que permita um crescimento e um desenvolvimento orgânico, certo? Orgânico, estruturado, sistêmico. Aí entra a coisa da gestão e da governança. E, por último, né, enfim, o que a gente quer entregar, né, o que realmente, produto e serviço, que é a sustentabilidade. Aí aparecem os eixos que foram mencionados anteriormente, o eixo social, o econômico e o ambiental. O social... O que a gente quer? Né? A gente quer prover acesso a serviços, quer contar com instituições sólidas, né, consolidadas, respeitáveis, sérias e prestadora de serviços, de fato, para a comunidade. E com isso é fruto, em parte, da estabilidade político-administrativa, né, para que na mudança de gestão não haja mudança completa de estratégia ou desestruture o coletivo, tá, de pessoas que vivem numa determinada cidade, estado, país, o que seja. Do ponto de vista econômico, precisa de planejamento, planejado precisa de investimento, e a gente tem que contar cada vez mais do que nunca, com empreendedorismo e inovação. Do ponto de vista ambiental, saneamento, consumo e produção consciente, reaproveitamento de resíduos, daquilo que, enfim, de resíduos ou de algo que se tornaria um resíduo ou lixo, né, de uma outra forma ou da mesma forma que gerado originalmente, e o descarte adequado. Isso já apareceu, inclusive, na fala do prefeito, na introdução ao evento. Bom, e o que as tecnologias têm a ver com isso? Na minha opinião, o Golden Circle, que é um conceito muito conhecido e utilizado, enfim, para modelar uma série de situações. O que nos falta, na realidade, é uma camada que permeia tudo isso, né? O que nos falta, o que nos conecta com a tecnologia, que eu chamei aí em laranja, né? Vocês veem esse círculo de conhecimento ubíquo, né? É o conhecimento que se tangibiliza pela ciência e tecnologia, mas que atinge das pessoas até a sustentabilidade, passando pelas cidades. Bom, aí a gente pode abrir completamente o leque e começar a falar de tecnologias, certo? Eu não vou me deter em uma tecnologia específica, mas vou trazer algumas coisas. Primeiro, na dimensão pessoas, que é o porquê. Recentemente houve uma publicação na Zero Hora, a fonte está citada aí, né, em que se listou, num exercício bastante ousado, as 10 profissões do futuro.
A gente não vai se deter em cada uma delas, mas vocês veem claramente aí que as tecnologias já apareceram, né? Psicólogo de inteligência artificial, né? Aí vocês veem que uma cidade, ou uma nação, uma sociedade que pensa realmente nas pessoas, dedica inclusive profissionais às suas crianças e aos seus idosos. Vocês veem que claramente está identificada uma carência geral, né? Os idosos aparecem aí com instrutor de yoga para idosos. Eu acho que a gente pode inclusive tirar ideias de negócios aí, né? Gerenciador de drones, certo? Tecnologia. Engenheiro de resíduos, certo? Resíduos, economia circular, extremamente importante, tá? Regulador de construção sustentável, reaproveitamento, certo? Em vez de gerar lixo, transformar o resíduo em alguma outra coisa útil, né? Bom, diretor de produtividade me parece que é o mais convencional da lista, né? Porque aí remete à competitividade, mas aí tem novos processos, enfim, é mais complicado um pouco. Analista de dados quânticos, enfim, a área da saúde no conselheiro médico pessoal e assim por diante, tá? Então, olhando para as pessoas, a gente tem que ter essa visão de futuro e, inclusive, pensar como é que elas vão poder se empregar, empreender, gerar riqueza, né? E quais são as atividades que serão realmente necessárias a serem exercidas por esses profissionais, olhando a trajetória da própria humanidade. Isso das pessoas. Bom, depois, se a gente olhar um pouquinho para as cidades, né? Claramente tem que haver investimento, isso também já passou pela fala do prefeito, e é importante, a gente tem que olhar para a geração de energia, que, enfim, quais serão as fontes de energia que nós vamos utilizar. Isso não tem nem, eu vou dizer para vocês, não tem nem a ver com a vocação regional, todo mundo tem que olhar para a geração de energia a partir do vento, a partir do sol, certo? É absolutamente essencial, tá? Até porque isso impacta o restante da vida das pessoas, né? E aí a gente chega no carro elétrico como, né? Nós vamos precisar de uma geração de energia que não pode depender somente de hidrelétrica, certo? E muito menos de termoelétrica, né? A gente está falando de cidades sustentáveis, em algum momento, algumas fontes de energia terão que ser deixadas de lado ou mesmo abandonadas, tá? Bom, a parte de transformação digital, e aí vocês veem na volta aí um conjunto de desenhos da energia representada, muito importante numa cidade inteligente e sustentável, é o eGov. Tá? O governo tem que prestar serviço ao cidadão e ele tem que ser ágil. Então, ele vai ter que passar, não ele exclusivamente, mas a transformação digital tem que passar pela parte de gestão, de governança, e não só nas organizações, nas empresas, né, mas também no governo. Tá? As cidades vão ter que se preocupar em instalar o que eu chamei de infraestrutura virtual pervasiva. São aqueles sensores que estão espalhados pela cidade que a gente não enxerga, incluindo câmeras, sensor de temperatura, de poluição, enfim, o que seja. Tá? Isso é extremamente importante porque isso gera a infraestrutura necessária para a gente, inclusive, primeiro, prestar serviço para o cidadão e tomar decisão em função do uso ou daquilo que está se medindo a partir dessa infraestrutura. Tem uma parte de sensoriamento fundamental. Cidade inteligente não existe sem o Wi-Fi por tudo, inclusive para comunicar o que foi lido, né? Bom, isso aí leva a gente a olhar Big Data, os hackers, que daqui a pouquinho alguém vai falar deles, né? Então, não especialmente deles, mas, enfim, como combatê-los de alguma forma e proteger os dados, né? Então, essa gestão assistida que eu menciono ali, ela é muito dependente dessa infraestrutura estar instalada. Isso é uma infraestrutura do estado da arte, ninguém tem que inventar nada, a gente só tem que equipar a cidade com esses elementos para, de fato, poder fazer uso da tecnologia. E aí não é só a empresa ou só a prefeitura, mas é o cidadão, tá? Isso está perfeitamente aderente ao conceito de cidade sustentável e inteligente. Aqui eu trouxe um slide da indústria 4.0, porque essa aqui é uma região muito industrializada e, na realidade, os mesmos elementos de base de infraestrutura que eu mencionei para a cidade, eles se aplicam, de uma maneira geral, à indústria 4.0. A aplicação é outra, evidentemente, não se dá o mesmo uso, mas a infraestrutura é a mesma. Tá? Depois, sustentabilidade. Eu trouxe alguns elementos, assim, eu não tenho a pretensão aqui de estar fazendo uma apresentação completa. Alguns elementos, trazendo alguns exemplos, que é para gerar discussão. Tá? Então, para sustentabilidade, a gente tem que aplicar tecnologia no agro. Isso eu não tenho a menor dúvida, e não é só para aumentar a produtividade. É para não esgotar a terra, é para não promover mudanças climáticas brutais, como a gente tem visto. Tá? Então, a gente associa, dá para fazer negócio, certo? Utilizando tecnologia, mas respeitando o que é a galinha dos ovos de ouro. Se matar a galinha, não tem mais ovo de ouro, certo?
Bom, evidentemente, novos processos, novos materiais, a parte de biotecnologia é uma parte que está começando a realmente aparecer em mercados, e ela é fundamental, ela vai nos nutrir com a parte de saúde de maneira determinante, mas não só. Porque biotecnologia está no campo, está no agro, está no medicamento, está no cosmético, está numa série de coisas. É importante. Eu coloquei design ali porque para me referir a duas coisas. Primeiro, uma cidade inteligente e sustentável, no momento que ela se equipa com elementos para torná-la inteligente e sustentável, isso tem que ser feito na concepção, by design, como a gente disse, desde o início. Inclusive, por exemplo, na economia circular, se a gente não quer reaproveitar, elementos, gerar menos resíduo, né, ou desfazer o descarte adequado, a embalagem já tem que ser pensada de tal forma que, se ela for jogada na terra, ela é consumida, se dissolve, é orgânica e assim por diante. Tá? Nesse sentido também, tá? Design é importante. Aqui eu trago um slide da economia circular, que eu mencionei anteriormente, né? Que é a história de realmente prover o máximo possível o reuso de tudo aquilo que já está nas nossas mãos, no nosso mercado, e que foi útil, tá, algum dia, ao invés de transformar aquilo num lixo. E, gente, o que tem de negócio aqui, se vocês olharem atentamente mundo afora, tem muita gente de olho, investindo muita energia, porque aqui se faz negócio e se gera muita riqueza. E em benefício das pessoas, gerando emprego, tá? E em benefício do próprio ambiente. Tá? Aqui tem uma oportunidade que eu entendi da fala do prefeito, que já vem sendo explorada aqui, tá? Transformando aquilo que seria lixo em energia. Tá? Importante, a gente tem que ter um olho bem atento. E aqui, para finalizar, eu trouxe alguns exemplos, porque eu acho assim, a gente não pode ser bom em tudo, né? O programa de vocês 2040, vocês vão ter que identificar onde é que vocês vão se concentrar. Porque é muito comum hoje em dia algumas cidades se tornarem conhecidas por algumas daquelas dimensões que elas exploraram mais. As razões podem ser diversas, porque os ativos estavam presentes, porque a necessidade ali esteve sempre de fazer aquela transformação, né? Porque eu tenho vocação, né? Mas, olha, vejam bem aqui os exemplos que a gente tem. Ó. E aí vocês veem tecnologia e outras tantas coisas que parecem que não tem tecnologia, o conhecimento por trás, mas tem muito. No país, né? A Extrema, em Minas Gerais, tá? É uma cidade tida como sustentável, porque ela preserva áreas protegidas e conserva as águas. Curitiba é reconhecida como uma cidade inovadora, inteligente e sustentável, sobretudo pelo planejamento e desenho urbano voltado para a sustentabilidade. Bom, e assim por diante. Vocês veem governança abaixo, é uma das dimensões. Aterro, Bandeirantes, energias renováveis. Aí vocês veem misturado tecnologia, governança, aquelas dimensões que eu mostrei lá no início. Aí vamos olhar um pouquinho para fora. Eu até terminei tirando algumas das cidades, aqui são muitas, mas eu acho muito importante que vocês estudem esses cases. Eu já dediquei algum tempo, eu, por exemplo, tive em visita a Medellín, nessa história de construção de uma Porto Alegre, o Pacto Alegre não fala, não diz que é para ser uma cidade inteligente e sustentável, mas na verdade é. Vocês viram ali. Só a gente deu um outro nome. Tá? E eu visitei Medellín, dentre outras tantas cidades que estão aqui, né? E Medellín é um case absolutamente fantástico. Porque imagine o Rio de Janeiro no pior dos mundos, tomado pelo crime, todo mundo conhece a história, e hoje é realmente um lugar com a mobilidade urbana que tu não vê em lugar nenhum do mundo, né? A quantidade de modais diferentes que eles têm, o nível de limpeza, o respeito à natureza, a coisa do indivíduo, da socialização, ela é descentralizada em bairros. Então, a partir daí existe geração de riqueza, existe acesso a serviços, existe satisfação dos cidadãos, existe geração de mais riqueza, e assim a gente entra num ciclo virtuoso. Eu acho que é isso que tem que se buscar aqui. Nunca se esquecer que a origem de tudo são as pessoas. Tá? E, para encerrar, eu queria dizer uma coisa, que esse trabalho demora bastante tempo, né? E eu, há pouco, recebi uma notícia, talvez alguns de vocês conheçam, a gente tem aqui empreendedores, startupeiros, né? Pessoal de startup,
E eles devem conhecer, e se vocês não conhecem, eu explico para vocês o que é. Existe um ranking no Brasil que a gente chama Same Open Startups, né, que são, enfim, dá visibilidade a startups que estão aí aparecendo no mercado, se projetando no mercado em diversos segmentos, e que são, digamos assim, merecedoras de atenção no sentido que estão se desenvolvendo. Né? Isso aí, enfim, abre portas para investimento e tudo mais. E no nosso ambiente de inovação, o Zenit, né, tem 3 que apareceram num ranking de destaque surpreendente. Mas o mais bacana de tudo isso é que uma é na área de energia, a outra é na área de TI, claramente, para recursos, trabalha com inteligência artificial, Big Data, tá? Que é informática, né? E a outra é na área de biotecnologia. Tá? E eu termino a minha fala dizendo que o Zenit, que se instalará aqui, quer trilhar a mesma trajetória que vem trilhando em Porto Alegre. E que a gente festeje daqui em 2020, não dá, mas 2025 talvez, né? Que a gente festeje que aqui também a gente conseguiu construir algo que realmente tem valor e é reconhecido por outrem. Não é uma propaganda que eu estou fazendo aqui, daquilo que eu já imaginava que ia acontecer um dia, mas que a gente tem que botar muito esforço, muita energia para chegar lá. E isso é muito bacana, isso é realmente uma excelente notícia. E vamos repetir isso aqui. Tá bom? Beleza, muito obrigado. Gostaria de chamar, então, a nossa próxima debatedora, Aline De Pares. Eu gostaria de iniciar agradecendo a esse convite. Muito grata por recebê-lo. De verdade, vocês aqui estão escrevendo um novo capítulo da história de Farroupilha. Quando eu recebi o convite, percebi que Farroupilha entende que tecnologia pode ser uma locomotiva para trazer mudanças para essa cidade que vocês tanto conhecem. Bom, meu nome é Aline, eu sou co-founder de 3 empresas da área de tecnologia, sendo que 2 delas são startups. De verdade, eu iniciei a minha carreira enquanto empreendedora há 10 anos, iniciando pela empresa Maven, uma empresa especializada na entrega de conteúdo digital. 8 anos se passaram e eu percebi que o mercado havia tomado um novo rumo e, portanto, fui buscar no Gartner, que dita tendências acerca de tecnologia, o que estava sendo trazido lá. Fui até Orlando e, dentre os temas mais debatidos, estava blockchain, o que gerou, então, a minha segunda empresa, que se chama Truber. A Truber foi fundada há 2 anos e, nesses 2 anos, nós recebemos um investimento de uma empresa especializada em e-governo que está dentro da Trust Square, em Zurique. Então, tive esta oportunidade. E, por fim, a terceira empresa, ainda em fase inicial e também atendendo aí uma nova demanda de mercado, que se originou através da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós estamos iniciando a Privacy Tools. Por fim, estou como presidente da Acespro RS, que representa todas as empresas de tecnologia do Rio Grande do Sul. Imagino que quando vocês ouvem tudo isso, vocês devem se perguntar: uau, ela nasceu com um tablet na mão, não é isso? Filha de pai e mãe nerd. Bom, sinto em decepcioná-los, mas esta não é a verdade. 17 anos, ou seja, metade da minha vida, eu vivi em uma cidade muito menor do que Farroupilha. De verdade, eu estava na roça, como a gente brinca. E tenho muito orgulho de dizer que vim do interior de Erechim. Nos meus primeiros 17 anos convivi com roça, plantação, bichos, enfim. E nos últimos 17, Linux, Windows e então blockchain. Ou seja, metade da vida lá, metade da vida cá. Mas, enfim, eu acho que quando a gente fala aí, né, vim do interior e fiz todo esse processo aí de buscar a tecnologia, estava em uma cidade que não tinha essa visão que o prefeito iniciou falando aqui. A minha cidade, eu não sei se alguém conhece aqui, alguém já ouviu falar da cidade de Viadutos?
Por favor, levanta a mão, não sejam tímidos. Olha só, tem alguém, 2 pessoas. Normalmente, quando eu faço essa pergunta, ninguém levanta o braço, eu me sinto muito mal, eu brinco, eu mostro a minha identidade, tá? Realmente existe. É uma cidade, como o pessoal faz aquela piada clichê que todo mundo conhece, de primeira, né? Porque ela passa muito rápido, 3.000 habitantes no máximo. Bom, mas enfim... Mais uma vez, meu muito obrigada. Parabéns aos organizadores desse evento. Como eu disse, vocês estão escrevendo um capítulo que vai trazer mudanças e que, com certeza, vai mudar a história desta cidade. Dito isso, a gente pensa em um governo digital, e pensa em modernização, pensa em inovação. Parabenizo aos organizadores e aproveitem a oportunidade, pois vocês todos que estão aqui vão poder escrever conjuntamente com os organizadores do evento. Mas o objetivo, ou o convite, surgiu para falar sobre blockchain. Ok, a Aline foi para a Trust Square, tem uma empresa, né? Vamos trazê-la para falar sobre blockchain. Eu gostaria de iniciar só fazendo um parênteses, pessoal. Eu não vou falar sobre criptomoeda, ok? Já vamos manter aqui essa combinação. Vou falar sobre blockchain, sobre a tecnologia, que é completa, embora tenha dado a origem à criptomoeda e disseminou todo esse conceito, a gente não vai ser o tema que eu vou trazer aqui para vocês. Vou trazer blockchain enquanto tecnologia, tem um oceano de oportunidade, principalmente no que se refere ao governo, pela questão da confiança, pela questão da imutabilidade. E a gente conhece uma série de cases aí ao redor do mundo, do governo já se utilizando desta tecnologia. Mas, enfim, como explicar uma tecnologia nova, inovadora, e que, de verdade, não é fácil. Algumas pessoas, eventualmente, sequer conhecem. E, muitas vezes, quando a gente fala em blockchain, as pessoas olham... Ah, vocês têm a moeda? Qual a moeda que você... Não, gente, a gente não tem moeda, não tem criptomoeda. A gente atua com uma solução de identificação digital que se utiliza desta tecnologia. Bom, mas como explicar tudo isso? Eu costumo dizer que blockchain é a tecnologia da vida. Que, quando nós nascemos com... Enfim... completamente zerados, na versão 0. E no decorrer da nossa vida, nós, através dos nossos 5 sentidos, nós vamos aprimorando ou acrescentando dados e informações a esta blockchain. Ou seja, eu costumo sempre brincar, uma vez que a gente colocar a mão lá no fogo e queimar pela primeira vez, eu vou registrar essa informação na minha blockchain. E, possivelmente, eu não vou colocar a mão lá no fogo de novo, porque eu sei que eu vou me queimar. E, portanto, eu faço esse paralelo, porque, em virtude dela ser imutável, e apenas a gente acrescentar informações, é o que nós temos enquanto vida. O que nós estamos vivendo aqui e agora, certamente não vai mudar. A gente não consegue apagar. Portanto, a tecnologia da vida. Agregamos informações, nos tornamos mais especialistas. Conforme o tempo vai passando, eu brinco que a nossa blockchain vai sendo aprimorada, vai recebendo mais e mais informações que são relevantes, ou seja, a cada certificado, a cada momento que é relevante na nossa vida, nós vamos acrescentando novas informações. E, em termos de blockchain, e fazendo aí um paralelo, com o passar do tempo nós temos tantas informações na nossa blockchain, que os dados eles acabam ficando mais demorado ou mais difícil de buscar, muito embora algumas coisas tenham acontecido quando a gente tem 2 anos de idade, a gente pode não lembrar, mas certamente o que aconteceu ajudou a formar o nosso caráter, as nossas qualidades, os nossos defeitos, está armazenado na nossa memória. Bom, em algum momento, esta blockchain ela vai ser desligada. E aí há quem diga, né, ela vai ser, pensando no que se refere à religião, né, vai ser recuperada, como é que vai ser? Então, a ideia é que a blockchain ela seja imutável, única, e a gente faz aqui um paralelo com a vida, e trazendo, então, para o desligamento ou o encerramento desta blockchain, desta informação. Mas, fechando, é um consenso,
que nós estamos aqui e que o que está acontecendo, o que vocês estão vivendo, não pode ser apagado e vai permanecer na história e na vida de vocês. Vocês fazem parte de um projeto incrível que com certeza vai mudar a história e vai levar a Farroupilha a um outro patamar no que se refere à geração de negócios, toda a questão de meio ambiente, que muito bem foi trazida. Me deixa feliz ao observar que o prefeito conhece muito de tecnologia e me parece ser um entusiasta. E a gente percebe que as cidades que já vêm investindo neste conceito, vem evoluindo de forma muito rápida. Então, parabéns à Farroupilha, vocês que estão iniciando esse projeto. Mas de que forma a Farroupilha ou o governo pode se utilizar desta tecnologia que eu fiz aqui a brincadeira com a vida? Bom, mencionei que é uma tecnologia imutável, uma tecnologia segura que a gente não consegue apagar. Então, faz todo o sentido, a exemplo de outros países que são reconhecidos, como a Estônia e até mesmo a Suíça, já utilizando esses conceitos para prover serviços aos cidadãos de forma rápida, eficiente e, mais do que isso, com garantia de segurança, é possível trabalhar em assuntos no que se refere à educação, ou seja, eu posso me utilizar de uma identidade, registrar todas as minhas notas e ter tudo isso armazenado apenas no celular. Mais do que isso, posso trabalhar com a geração de novos ou abrir novos negócios aqui na cidade, segurança, saúde, toda a questão de logística. Vocês são a capital nacional do moscatel. Por que não registrar todo o processo e produção deste produto que deu este prêmio para vocês? Trazer isso como referência. Já existem projetos que registram em blockchain e é reconhecido. Esse registro é possível consultar, onde se conhece todo o processo de produção, seja do vinho, do atum, ou de um carro, ou de uma bolsa, enfim. Por que não trazer esta inovação e agregar valor para algo que é de vocês? Ou seja, vocês estão agregando tecnologia a um produto que é de vocês e, mais do que isso, mostrando para o mundo toda esta cadeia de produção de forma transparente e imutável. Em termos de governo, a questão da identidade, quando o prefeito mencionou que era possível consultar, buscar, marcar consultas, enfim, todos os serviços da sua própria casa, desde que haja uma identidade segura, né, e que esteja de acordo e integrada com os serviços do governo, todos vocês vão conseguir marcar suas consultas, ter acesso à saúde, pagar seus impostos, enfim, fazer tudo isso de casa com garantia e se utilizando desta tecnologia para benefício de vocês. Bom, sem muitas delongas, me disseram que eu tinha 10 minutos, então eu costumo ser muito rápida. Vou deixar aqui o colega dar continuidade e depois eu fico à disposição aí para dúvidas. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Chamamos nosso terceiro convidado, Eduardo Makiyama. Ao contrário dos outros meus amigos, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Tá? Sou um cara de pensamento muito simples. Tá? Sou empresário, olho um problema, que eu não chamo de problema, é uma oportunidade. Tá? Pego e faço. Uma solução, independente de tecnologia ou não. Estou estranhando. Às vezes sou fanático por tecnologias. Tá? Independente da necessidade, não. Pegando um gancho no que o professor falou, muito bom, parabéns. Mas antes de como, tá? E o porquê fazer, primeiro, sonhar muito grande. Farroupilha merece. Faço parte da Fundação Cardano, tá? Uma das maiores comunidades de desenvolvimento de aplicações baseadas em blockchain. Isso é muito legal. Né? Então, montando aqui fazedores das coisas. Aqui, na verdade, sou sócio de 3 empresas de tecnologia. Mas eu não estou aqui para falar muito de mim. Quando eu vi o programa de Farroupilha, o 2040, eu fiquei bastante feliz porque, poxa, já fui direcionado para o site, tinha ali e tinha um questionário.
Cara, achei muito legal. Tá? Abrir esse questionário para o público, que na verdade o que interessa é o nosso usuário final, é o cidadão, que está precisando realmente dessa ideia. Só quero ver, poxa, quero falar de coração, tá? Poxa, estou à disposição aí para ajudar, né, nessas ideias. Mas essas ideias são muito, muito importantes. Só que não deixa eu fazer o quê, poxa? Essas ideias, tá, sem execução, não valem de nada. E eu não quero ver isso daqui acabando em lixo eletrônico. Beleza? Peguei algumas informações de Farroupilha, tá? Fiz a minha lição de casa antes de vir para cá. Adoro essa região, tá? O porte italiano, por natureza, o nono me falava direto. Mas adoro essa região. Região empreendedora, está no sangue. E fui pegar alguns projetos e tal, e, poxa, peguei e fui consultar algumas informações do Prefeitura de Farroupilha, enfim, tem o Farol, tem o site do Ministério Público, onde existem assim, pessoas incríveis, tá, trabalhando com ideias sensacionais. Né? Então, de parabéns também. Poxa, quem puder entrar no site do Ministério Público, não vou passar o vídeo deles agora porque é extenso, mas dá uma olhada nesse site. Dá uma olhada nesse vídeo depois, por favor, nas suas casas. Tem coisas, tá, que, poxa, a gente fazendo uma coisinha desse tamanho, tá, para eles é uma coisa tão grande. E tem coisas também que tecnologia não resolve. Aí eu, tá, já fiz a minha contribuição, já deixei meu post ali para falar que eu não estou brincando, tá, para falar que eu estou de coração. O que eu posso fazer para ajudar? Vamos guardar a resposta. Matou aí. Bom, trabalho com tecnologia há 20 anos. Tá? E nesses últimos 20 anos, tá, eu vi diversas. Indo e vindo, algumas pegaram, outras não pegaram. Aí, de repente, começa a bombar. Bom, anos 80, internet, impressão 3D, Big Data, internet das coisas, IoT, inteligência artificial, machine learning, blockchain. Tá? Mas aí vocês vão pensando, poxa, esses caras aqui, todas as tecnologias são novas? Me fala uma tecnologia nova daqui. Nenhuma. Todas as tecnologias têm mais de 10 anos. Tá? A mais nova dela aqui é blockchain, que tem exatamente 10 anos. Por quê? Poxa, me formei há 20 e tantos anos atrás. Eu tinha cadeira de inteligência artificial. É novo? Não. E por que estão começando a surgir somente agora? A partir do ano passado, começa a se falar mais nisso. Simples. Uma foi o quê? Poxa, poder de processamento dos nossos dispositivos. Tá? Hoje, todo mundo tem um celular na mão. Hoje, a gente tem um quadricore na mão. Ou seja, a gente tem mais poder de processamento do que a aeronave que levou o homem para a Lua. E outro fator, popularização da internet. São esses dois grandes motivos que fizeram todas essas tecnologias despontar somente nesses últimos anos. Nenhuma realmente é nova. Estão todas somente em fase de experimentação. Tá? E eu experimento todas. Tá? Uns falam, poxa, o cara é de blockchain, está aqui e tal, quem quiser detalhar mais, tal, tem um monte de palestra minha por aí, tal, tem YouTube, tem um monte de lugar, tal, pode marcar outro. Mas, poxa, vendo que todas as tecnologias em conjunto, tá, não somente blockchain, que resolve muitos problemas sozinha, tá, emissão de tokens, questões de confiança, questões de consenso, tá, mas em conjunto com outras tecnologias, IoT, inteligência artificial, Big Data, seguindo todas as tendências econômicas e sociais da humanidade, hoje nós podemos fazer coisas realmente incríveis. Bom, e todo mundo me fala, poxa, o que é tecnologia emergente? Tá, eu estou iniciando um curso de inteligência artificial no MIT, e um professor meu me falou uma frase sensacional. Tecnologia emergente é como sexo adolescente. Todo mundo fala sobre isso. Ninguém realmente sabe como fazer. Todo mundo acha que todo mundo está fazendo, então todos dizem que estão fazendo. E tecnologia, gente, não é um meio, é um fim. Tá? Tecnologia sem propósito, sem cumprir uma determinada necessidade, não faz sentido. Eu vou usar inteligência artificial, vou colocar blockchain porque é bonito? Não. Tem que cumprir uma determinada necessidade. E as coisas são muito simples. Tá, a gente estava falando aqui de desigualdade, enfim, de retenção de talentos. Concordo mesmo, faz sentido o que vocês estão falando. Mas o que acontece? Poxa, o Brasil é um país muito hostil para algumas coisas. Temos muitos problemas. Bom, como empreendedor, eu falo, o Brasil é hostil para o empreendedorismo. Sei disso. Temos problemas de segurança, educação, saúde. Mas, ao mesmo tempo, nós temos tantas oportunidades aqui.
tantas. E uma coisinha pequenininha que nós passamos aqui, ó, faz um tamanho muito enorme, pessoal, lá fora. Muito. Ou seja, tecnologia é somente um meio. E está tudo muito disponível, gente. Quando eu falo, poxa, naquele outro slide, um monte de tecnologia, quero testar, quero experimentar uma tecnologia, plataformas, Amazon, Google, Microsoft, enfim, tem serviços praticamente de graça, ou custando centavos, e que está disponível para todo mundo usar. Precisa ser um técnico para usar? Não. Precisa saber usar uma API e codificar? Se tiver conhecimento técnico, bom. Se não tiver, dá para usar também. Ou seja, e tudo vai cair na maior ferramenta, tá, de inteligência artificial do mundo, que é o Excel. Ou seja, utilizando todas as tecnologias, tá, utilizando a tecnologia com criatividade e pouca grana. Tá? Você não acredita? Vou mostrar um case para vocês aqui, tomara que role o vídeo, tá? Mas em outro país, na França. Pessoal bárbaro, bárbaro total. O pessoal, acredita? Eles atravessam a faixa de segurança só na sinaleira vermelha. Onde já se viu fazer essas coisas? Como se aqui no Brasil não, né? Vamos dar uma olhadinha nesse próximo vídeo. Uma câmera, um microfone, enfim. Cara, muito barato. Vamos colocar isso daqui numa sinaleira aqui em Farroupilha? Estou pronto, sou parceiro. Sou parceiro mesmo, gente. E assim, você acredita que, poxa, um cidadão que atravessar a rua, tá? A gente vai lá, imprime uma foto, deixa lá. Você acha que vai atravessar de novo? Vai pensar 1000 vezes antes de fazer uma coisa errada. Jogou o lixo no lugar errado, tá? Pegou, recolheu o cocô do cachorro lá, tira a foto, deixa lá. Vamos ver se faz de novo. Faz nada. Sim, 100 pila eu faço a solução. Tem tecnologia? Tem, muita tecnologia. Pô, tem que usar tecnologia com muita criatividade, até com um pouco de, ou sem nenhum, até dinheiro. Tá, e quando a gente fala de tecnologia, aparece o conceito de unicórnios, tá? As startups que valem mais de $1 bi. A gente vê o que está rodando no mercado, poxa, lotado, né, um monte. Tá, eu queria ser um deles, estou trabalhando para isso. Um dia eu vou chegar lá também. E a gente pode ver, poxa, a maioria delas aparecem todas na Ásia, China, Índia, enfim. O Brasil nem está no mapa, por enquanto. Tá? Então a gente vê grandes cases que a gente conhece, Uber, Airbnb, Spotify, Brasil. Né? E tem um monte. Se procurar na internet, tem vários cases. Tem 99. Poxa, nada contra o meu amigo Thales, mas tipo, cópia do Uber. Nubank, porra, cartão de crédito, mano. Tá, é legal, não tem tarifa, tal, mas não tem maneira de negócio rentável, enfim. Mas cartão de crédito de novo. iFood, iFood, tá na entrega? Quando eu era criança eu pedia pizza pelo telefone. Pô, mais um cartão. Plataforma para cadastramento de eventos. Pô, mais um cartão. Esses são nossos unicórnios brasileiros. Mas juntando todos os brasileiros, tá, e do mundo, pensa, o que todos eles, tá, o que realmente eles entregaram? Quais foram esses novos produtos? O que elas fizeram de diferente para estar lá? De produto, gente, não entregaram nada. Eles continuam fazendo viagens, continuam fazendo transações financeiras, ou seja, não entregaram realmente nada. E isso é inovação? Isso é usar tecnologia? Tá? Atrás de um Waze, tá? Existem mais de 100 tecnologias atrás de um simples aplicativo de mapa, de verdade. Pô, os caras capricharam, não estou falando mal. Pô, alguns deles são até referência para mim. Tá? Mas, poxa, mas o que eles fizeram de diferente realmente, se eles não entregaram nada? Simples, eles mudaram a experiência do usuário. Total. E quando você vem falar, por exemplo, de Uber, né, isso vem de uma mudança de cultura muito grande nas nossas cabeças. Tá? Por exemplo, tá? Desde criança, tá, minha avó falava, poxa, nunca entra num carro de estranho. Aí eu vou lá e entro no carro de estranho.
Eu venho de 20 anos também de tecnologia, sempre trabalhando com o mercado financeiro. Cartões é minha praia, sabe? Pô, entrar no aplicativo de celular, tá? E colocar meu número de cartão de crédito, impossível. Eu vi meus amigos falando lá, tal, passou uma semana, 2, 3, todo mundo falando que está dando certo, eu fiquei curioso e coloquei meu cartão de crédito. Coloquei o botão próximo, o quê? Colocar meu CVV, o meu código de segurança. E a pau, fiquei esperando mais, não, mas eu fiquei curioso lá e coloquei. Tá? Hoje, tá, outra startup, né, uma fintech brasileira, que eu ganhei a bolsa, ela tem a senha do meu banco, da minha conta. Então, ou seja, uma mudança de cultura muito grande na empresa. Tá? E, primeira vez que eu peguei o Uber, entrei no carro estranho, foi estranho. Sim, quer uma água? Não. Quer uma balinha? Minha mãe sempre fala para não pegar bala de estranho. Estranho, né? Ou seja, todas as tecnologias, essas mudanças de cultura e comportamento que demoram um tempo, tá? Para isso realmente, né, acontecer no mercado, acontecer e geralmente virar uma massa e todo mundo utilizando. Tecnologia é um meio, não um fim. Vou ser repetitivo? Vou. E quando a gente fala, por exemplo, de drones, ó um drone aí, 1900. A ideia de drone não é nova. Beija-Flor estava aí, ó, já fizeram já um drone. Aí eu pego e vejo um vídeo, poxa, energia fotovoltaica, que eu adoro também. É uma praia, de repente eu vejo uma placa fotovoltaica que gira, que não sei o que lá, tal, pega a angulação do sol, que fecha conforme o vento. Quem que faz isso? É tecnologia do girassol. As coisas são muito simples, gente. E quando a gente fala tecnologia, tá, vamos pegar um drone. Vamos esperar 2020, 2040? Não, tem que ser agora, 2019. Porque, poxa, estudei os indicadores de Farroupilha, estou estudando muito no Rio Grande do Sul, muito no Brasil. Tá? Nossos índices de educação não estão melhorando. De saúde só estão piorando. Nossos índices de violência estão subindo. Tá? Quando a gente fala que nossos índices de violência, tá, todo mundo fala em Rio de Janeiro fichinha. Tá? Por quê? Rio de Janeiro e São Paulo estão diminuindo, Porto Alegre está aumentando. Você acha que a tendência aqui vai ser diferente? Não vai. Então, ou seja, a gente tem que fazer coisas agora. E quando eu falo de tecnologias, tecnologias baratas. 500 pila. Vamos fazer agora. Por quê? Porque conforme a faixa etária vai subindo, tá, de toda a região, e Farroupilha principalmente, tá, 2040, 1/3 da população vai ser idosa. E se os índices de violência continuarem assim, 1/3 da população vai estar na cadeia. Tem que ser agora, gente. Vocês conhecem alguma empresa, eu já dei um spoiler aqui, hein, que tem 3 milhões de usuários, 36 milhões de usuários ativos, tá, não é cadastrados, é ativos, 100 milhões de projetos open source e somente com 11 anos de funcionamento? Essa empresa existe, chama GitHub. 36 milhões de desenvolvedores, onde qualquer projeto que você possa imaginar na tua vida já existe. E está tudo aqui, disponível, de graça. Ou seja, começar, eu vou reinventar a roda? Não, GitHub, é uma boa forma de começar. Acessa ali. Infraestrutura, tecnologia, todo mundo tem, de graça, ou pagando muito pouco.
Isso não funciona como? À base de colaboração. Principalmente colaboração, gente. Aí, quando a gente vem no mundo, tá? Poxa, está acontecendo um monte de coisa. Vem um monte de fintech revolucionando o mercado, tal. Tá, enfim. Vem a Visa, tá? Site oficial da Visa. Fala, poxa, transformando os pagamentos B2B. Aí vocês olham uma imagem. Cadê os emissores? Cadê os adquirentes? Cadê as outras instituições financeiras, tá? Nesse modelo de negócio? Não é diferente? Isso é impacto. Isso vai mudar o Brasil. Isso muda a nossa economia. Lá fora já está funcionando. Regulamentação, PSD2, em toda a União Europeia funciona. Eu já testei. E quando ela revisa, pensa que, poxa, está indo legal, está mudando as coisas, vem a Mastercard. Pagamentos peer-to-peer. Não muda alguma coisa? E se acontecesse aqui no Brasil? Pagamento peer-to-peer de novo, hein? Sem depender de algum intermediário. Os grandes já estão se movimentando. Existem milhares de criptomoedas disponíveis no mercado. Tá? Todas elas com sua utilidade, com seu propósito, enfim. Facebook lança a Libra, criptomoeda deles. O que será que isso vai acontecer? Aí vai dar um boom de mercado. E olha só os parceiros que ele já tem. Visa, Master, 90% das transações de cartão, é tudo deles. Poxa, mas a gente vê, poxa, Uber, Spotify, está todo mundo ali, Stripe. Então o mercado pago está ali já. E agora? Quando a gente começar a fazer transações usando o Messenger do Facebook, alguma coisa será que vai mudar? Vai. A gente vai começar a deter a nossa economia. Tá? E quando a gente fala um pouquinho de aplicações descentralizadas, ou seja, aplicações sem precisar de algum intermediário, a gente está mais longe, tá, do que a gente imagina. Essas aplicações já existem. Tá? Eu faço parte dessas comunidades, tá? A gente desenvolve, e já existe, já está funcionando. Arcade City, por exemplo. Poxa, é um Uber descentralizado. É igualzinho o Uber, só que não tem o Uber para não cobrar taxa do motorista, nem a nossa. A gente pode combinar o valor de corrida. Esses dias eu estava lá no aeroporto de Porto Alegre, abri o Arcade City, lá tinha 2. Beleza, fiquei feliz. Já está funcionando aqui em Porto Alegre. Rio Grande do Sul, tem um monte. Né? Ou seja, nesse modelo de negócio, nada contra, mas, tipo, matei um Uber. E o Music, plataforma de músicas. Até um tempo atrás eu comprava CDs. De verdade, gente, eu comprava CD. Não vou mentir, até o ano passado eu comprava CD. Eu sou um cara das antigas, também. Tá? Mas eu compro CD, tá? E muitas deles eu tenho um CD lacrado em casa. Tá? Por quê? Porque uma parte da grana que eu pagava, tá? Eu acho 100, 150 pila caro, né, num CD, mas eu sei que uma parte dessa grana ia para o bolso do meu artista, da minha banda, para ele dar continuidade no trabalho dele. Joia, aqui não. A minha banda preferida sobe aqui as músicas dele e eu pago centavos de dólar sobre aquela música. E eu tenho certeza que 100% daquele valor vai para o bolso daquele cara, sem passar por nenhum intermediário. Isso não é legal? São novos modelos de negócio, novas economias que estão surgindo. Seguindo a mesma tendência, o Brink, Singularity TV. Aqui, ó, desculpa, mas já matei o Spotify. Singularity TV, seguindo a mesma linha do YouTube Music para músicas, para vídeos, Netflix. Tem outras plataformas, Open Bazaar, que eu acho que não coloquei aqui. Mas, enfim, Mercado Livre, plataformas de e-commerce, já não preciso mais também. E quando as pessoas começarem a tiver acesso, que é uma palavra-chave, acesso a essas tecnologias, a essas plataformas, aí sim, com mudança de cultura, perfil de comportamento, que pode demorar alguns anos, mas isso vai acontecer, já é uma tendência mundial. Assim, a gente tem que estar preparado para isso. E tecnologia, gente, não é o meio. É um meio, não um fim. E ajuda, e muito, tá, a vida das pessoas para melhor. O último. Okay. All right, I'm going to try and replicate this then. Great start. I tend to kind of just avoid doing sketching and writing now because it's just something worth it if you get something like that. Anything you could do that would just make my hand do what I want it to do and
Got some name would be incredible though. How do you just begin to help her overcome this particular symptom of her tremors and helping her be able to regain her riding ability, her drum ability? So what I'm doing is I'm making a very rough prototype, and what this board does is I can connect into it through these wires, these tiny coin cell motors. So these motors will vibrate. I personally think that what this is doing is it's short-circuiting whatever feedback loop there is between the brain and the hand that's causing the tremors. So the idea is if you are distracted by vibration, are you able to write better? I don't know. It's affecting something, I don't quite know what's happening. I'm on something, right? I'm on something. It makes me forget when I'm in trouble. I've actually just written my name for like the first time in ages. Mum, it's called me Emma. It's got my name on it. Isso aí, gente. Galera, para terminar, tecnologia já está disponível, barato, todo mundo tem acesso. Tá? Um novo modelo de negócio está mudando. Novas ondas, novos modelos de negócios estão vindo. Mas resumindo, poxa, tecnologia é um meio, tá? Por isso que a gente tem que fazer um impacto positivo na vida de muitas pessoas, tá? Utilizando essa tecnologia para o bem, tá? É por isso que eu não meço esforços, tá? E estou aqui de coração aberto aqui para poder apoiar em coisas que realmente eu acredito. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Que case, hein? Logo, então, abriremos espaços para as perguntas. Eu gostaria, antes disso, fazer as minhas perguntas, uma para cada um, direcionada especificamente. Professor Marcelo, de que forma podemos instigar a busca da população pela tecnologia em prol de uma cidade inteligente? Não existe resposta pronta para a tua pergunta, né? Ela é extremamente complexa. Mas o que a gente tem que fazer, para início de conversa, é trabalhar naqueles itens que eu mencionei como crescimento e desenvolvimento cidadão. E, na realidade, o investimento todo que se faz em pessoas retorna, por exemplo, na figura do Eduardo. Super criativo, tocando, né? E, enfim, tocando o seu próprio negócio, assim como na Aline, certo? Então, se eu posso fornecer uma resposta genérica, é prover o acesso ao conhecimento e às experiências que o conhecimento pode proporcionar. Aí tu instiga a descobrir o porquê das coisas, a observação, porque tudo que o Eduardo trouxe aqui de novos modelos de negócio, isso aí sai de cabeças não necessariamente visionárias, mas de observadores, sabe? E para assim, esses observadores certamente não são pessoas ignorantes. Elas aprenderam, como no blockchain, né? A gente vai acumulando um monte de chains, né? Elas aprenderam e observaram o que aconteceu consigo, o que acontece com os outros, o que acontece no entorno. E percebem como podem agregar valor ou transformar até um problema, como o próprio Eduardo disse, em oportunidade. Se existe uma resposta genérica, é essa. Tá? É dar acesso àqueles elementos que promovem o crescimento e o desenvolvimento. Na minha fala, eu iniciei dizendo que se a gente investir nas pessoas, o retorno é certo. É certo. Tá? A base de tudo são as pessoas. São as pessoas. Tá? E a gente tem que prover os instrumentos para essas pessoas
se desenvolverem. Isso é conhecimento também, mas outras tantas coisas que não são exclusivamente conhecimento, né? Ok, muito obrigado. Aline, qual a relação das empresas de software com o desenvolvimento das Smart Cities? E se tu pode citar algum exemplo? Perfeito. É uma excelente pergunta. Eu acho que várias startups, nós temos diversos cases. A empresa que investiu na Truber, que é uma startup especialista em e-governo de Zurich, desenvolveu a identidade digital lá, provendo serviços aos cidadãos, provendo segurança, acesso à informação, enfim, assinatura digital, também é uma startup. Então, alguns investidores que saíram da iniciativa bancária, basicamente, decidiram investir e trazer esse valor à sociedade. Recentemente, quando eu assumi a Acespro, eu ouvi o primeiro presidente da Acespro falando no seu discurso, nós conseguimos localizá-lo, e ele disse que quando iniciou a associação, enquanto associação há 40 anos atrás, ele viu o valor de deixar algo perene, que não fosse passageiro simplesmente enquanto ele, pessoa física, mas que pudesse deixar algo para a sociedade, e nesse contexto para as empresas de TI. Sendo assim, eu acho que as startups têm uma grande oportunidade de atender aí as Smart Cities, visto que têm ideias criativas, trabalham com baixíssimo custo de desenvolvimento, trazendo aí o contexto do que o Eduardo mencionou, mas mais do que isso, estão dispostas a ousar e arriscar em prol de um bem maior. Então, acredito que nesse contexto, enquanto startup, sim, faz muito sentido. Tendo em vista o blockchain, tu vê ele como a maior ferramenta de segurança relacionada ao novo mundo tecnológico, ou uma das maiores soluções em segurança de dados? O blockchain resolve muitos problemas, que eu já falei para vocês. Muitos, até problemas complexos, hoje como double spending, que é o problema do gasto duplo que hoje nós temos na internet. Ou seja, quando a gente passa algum e-mail para alguém, uma apresentação PowerPoint, a gente pode duplicar esse ativo. Tá? O blockchain vai resolver particularmente isso também. Tá? Resolver a lei de gasto duplo, tá? No meu ponto de vista. A lei de consenso, enfim. Resolve muitos problemas sozinhos? Sim. Quantas tecnologias em conjunto? Melhor ainda. Tá? Ou seja, quero fazer uma autenticação, sei lá, de algum documento, tá? De alguma coisa. Eu vou fazer aqui e vou tirar uma foto da minha CNH. Pumba, mandei. Eu posso estar tirando foto de qualquer coisa. Quando eu insiro alguma informação no blockchain, tá? Eu sei que essa informação é verdade, não que ela é verdadeira. Quem que vai validar isso antes? Precisa ter um processo antes. Tá? Não são com hashes, com assinaturas digitais que a gente vai garantir a autenticidade. Assim como qualquer outra assinatura digital que a gente tem por aí. Ou seja, tecnologias em conjunto têm que estar sempre andando juntas. Tá? Uma complementando a outra. Tá? Muitas coisas. Você perguntou outra coisa. Não, era isso aí mesmo. Isso resolve um problema de segurança? Sim, vai resolver bastante. Tá? Mas não todas, tá? Pelo menos nesse primeiro momento, mas já vai ser um bom caminho.
hora de pensarmos o que realmente queremos para a nossa cidade. É hora de pensarmos juntos o nosso futuro. Com o projeto estratégico Farroupilha 2020-2040, a Prefeitura Municipal quer fazer da cidade o principal polo econômico, educacional e cultural do sul do país. E não se trata só de sonho, é meta. Sabe exatamente como percorrer esse caminho. O 2040 tem 6 grandes eixos: gestão pública, desenvolvimento social, qualidade de vida, infraestrutura, economia e inovação. Cada um deles tem sub-eixos específicos que contribuem para definir as metas a serem alcançadas, como criar uma cidade sustentável, um centro tecnológico para desenvolvimento de startups, uma cidade mais segura que trata os resíduos sólidos de forma eficaz e protege o meio ambiente. Para elaborar minuciosamente o plano, a gestão do Poder Executivo Municipal pretende contar com a ajuda de todos os farroupilhenses que queiram se juntar a esse sonho de construir uma Farroupilha ainda melhor. Empresários, engenheiros, médicos, advogados, professores, jornalistas, intelectuais, trabalhadores do campo, da indústria e do comércio. Todos serão bem-vindos e terão suas contribuições devidamente acolhidas. Será assim que caminharemos juntos rumo ao futuro. Afinal, foi assim também que chegamos até aqui, sendo essa cidade maravilhosa para viver e trabalhar. Farroupilha 2040. O futuro começa aqui.